E aí pessoal, meu nome é Felipe Assis. Hoje eu vou trazer um vídeo explicando um pouco do Java Swing para vocês. Eu sou um aluno da FATEC Zona Leste e esse vídeo é para a matéria de Programação Orientada a Objeto, ministrada pelo professor Antônio. Se vocês quiserem utilizar o vídeo para fins didáticos, estão permitidos. Java Swing é um framework que disponibiliza um conjunto de elementos gráficos para ser utilizado na plataforma do Java. Agora eu vou falar um pouco das características do Java Swing para você. Ele é compatível com o Abstract Window Toolkit, que é o AWT. O AWT era uma antiga ferramenta de GUI, que é Graphical User Interface, que é usado para fazer a interface do Java. Ele é bem antigo, ele foi a primeira que o Java teve, se eu não me engano. E é isso, o Swing é compatível com o AWT, mas trabalha de forma diferente. Porém, essa API, no caso do Swing, diferente do AWT, não delega a tarefa de renderização do sistema operacional. Ele renderiza os elementos por conta própria. Além disso, o Swing é mais completo e os programas têm uma aparência muito parecida, independente do sistema operacional que está sendo utilizado. Possui uma enorme gama de controles extras disponíveis, como por exemplo, áreas de texto, que nativamente podem mostrar conteúdo como RTF ou HTML, botões com suporte a imagens, sliders, selecionadores de cores, etc. Alteração do tipo de borda para os componentes e um maior controle de como desenhar os mínimos detalhes de apresentação e muito mais. Agora eu vou falar um pouco do AWT para vocês. Foi o primeiro pacote de classes do Java para construção de interfaces com o usuário. Só que ele é bastante ultrapassado. Ele perde para o Swing na maioria das coisas que eu falei no slide passado, como por exemplo interface e etc. Ele faz chamadas para o sistema operacional e para exibir componentes da interface. E o AWT tem algumas vantagens em relação ao Swing, que são a interface e os componentes, como eu já havia dito. Os componentes do AWT devem se limitar ao conjunto existente em qualquer sistema operacional. Caso contrário, se ocorre o risco de um componente não poder ser executado dependendo da plataforma onde o programa estiver sendo executado. Agora aqui fazer uma comparação do Swing e o AWT. A única desvantagem do Swing em relação ao AWT está relacionada à performance. Ela é um pouco pior devido à alta abstração, consumindo assim mais memória RAM. O Swing, como ele é um pouquinho mais robusto, ele consome mais memória. Isso é certo, e ele também não é executado pelo sistema operacional, Então, ele consome muito mais memória. Mas só que com o passar do tempo, os computadores estão ficando bem melhores, bem mais aprimorados, então isso não vem sendo um problema, então dificilmente o AWT vai voltar a ter poder no cenário. Agora eu vou falar um pouco dos componentes, dos principais componentes que o Java Swing tem para vocês. A gente tem esses 11 aí, o JFrame, o JPanel, JLabel, JTextField, JPasswordField, JTextArea, JCheckbox, JRadioButton, JComboBox, JList e o JButton. O JFrame representa a janela do programa, com a barra de título. Tá vendo o meu slide que eu coloquei para vocês? Ele é um JFrame. Ele é a janela e lá em cima eu coloquei o nome de MyJFrame. Entendeu? É assim mesmo. Ele representa a janela do programa com barra de títulos, ícone, botões de comando e etc, entre outras coisas. Ele é literalmente a janela do programa. Entre os principais métodos, temos o pack, que ele compacta a janela para o tamanho dos componentes. Tem o setSize, que o próprio nome já diz, size. É bem intuitivo os nomes, então acredito que seja bem fácil de aprender. O setSize, ele define a largura e a altura da janela, tá vendo? Com duas variáveis índices ali dentro. SetLocation, que define a posição da janela na tela, e ele usa os eixos x, y para definir isso. O setBounds, que define a posição e o tamanho. O setVisible, ele é boolean, ele é verdadeiro ou falso. Ele vai exibir a janela, entendeu? Se for verdadeiro, a janela é exibida. Se for falso, a janela não é exibida. Se você não colocar ele, a sua janela não vai aparecer. E temos a função também setDefaultCloseOperation, que define o que ocorre quando o usuário tenta fechar a janela. Quando você clica no xizinho, esse método vai definir o que vai ocorrer. Pode aqui do nothing on close, que é não fazer nada na hora que fecha,
hide on close, que é esconder na hora que fecha, o dispose on close, que desaparece a tela, e o exit on close, que fecha a tela, fecha a execução de vocês. Como eu disse, é intuitivo. Se vocês entenderem um pouquinho de inglês, vocês vão conseguir aprender bem fácil. O segundo é o JPanel. O JPanel representa um tipo básico de container para inserção de componentes, ou seja, ele basicamente insere os componentes dentro do método e só. Entre os principais métodos temos o add, que adiciona um componente e um int, definindo a sua posição, e o setLayout, que instancia a Layout Manager, que altera o tipo de layout. 3 é o JLabel. JLabel é bem simples mesmo. Ele só trabalha com texto. Ele representa um rótulo de texto, é isso. Os textos que vão ficar na tela são os JLabels. Entre os principais métodos, nós temos o setString, que altera o texto. Ele altera o texto, você coloca o texto ali na string. setText. E o getText, que retorna o texto atual. O JTextField representa um campo de texto onde o usuário pode informar um texto em uma linha. É só isso, é aquelas linhazinhas que você digita o seu texto, é o campo do texto. Entre os principais métodos, nós temos o setString também, que altera o texto, e o getText, que retorna o texto atual. Desculpa, é o setText, que passa string como parâmetro. O 5 é o JPasswordField, representa um campo de texto protegido. É uma subclasse de JTextField, tá? O JPasswordField é uma subclasse. O principal método é o setEchoChar, que define o caractere que aparece ao digitar um texto. É simples assim. O 6 é o JTextArea, representa uma caixa onde o usuário pode informar várias linhas de texto. Entre os principais métodos, nós temos o setString, que altera o texto, o getText, setTextString, o getText, que retorna o texto atual, o getSelectedText, que retorna o texto selecionado pelo usuário, e o insert, que insere uma string e um int na posição especificada. JCheckBox representa uma caixa de seleção e permite selecionar ou não uma opção. É aquelas caixinhas para você deixar o seu check. Entre os principais métodos, nós temos o setSelected, que é boolean, que altera o estado da caixa de seleção e o método. E também temos o método isSelected, que retorna true se a caixa estiver marcada e false se a caixa não estiver marcada. O 8 é o JRandomButton, representa um componente que permite selecionar uma entre diversas opções. O JRandomButton é semelhante ao JCheckBox também. Desculpa que eu tinha esquecido o nome. Ele é semelhante ao JCheckBox, inclusive com os mesmos construtores e métodos. Então vamos voltar lá para vocês verem. São os mesmos. setSelected, que é boolean, e o isSelected, que retorna true ou false. São os mesmos métodos e construtores. O 9 é o JComboBox. Ele é importante. Ele representa uma caixa de combinação, da qual o usuário pode selecionar uma opção. Entre os principais métodos, temos o addItem, que adiciona um objeto, que adiciona um item à lista de opções. Né? Também adiciona item à lista de opções. O setEditable, que permite o usuário digitar uma opção. O getSelectedIndex, que retorna a posição do item atualmente selecionado. O getSelectedItem, que retorna o texto do item atualmente selecionado. O setSelectedIndex, que seleciona o item da posição especificada. E o setSelectedIndex, que passa um objeto, que seleciona um objeto especificado na lista. Um seleciona um inteiro e outro um objeto na lista. 10 é o JList. Ele representa uma lista de opções que permite a seleção de mais de um item simultaneamente. É basicamente um vetor, né? Entre os principais métodos, temos o setListData, que passa um objeto com um vetor ali, que a gente pode ver, que preenche, e ele também preenche ou altera os itens de uma lista, né? E o getSelectedValues,
que retorna um array, um vetor, de objeto contendo itens selecionados na sua lista. É isso, ele retorna os itens que estão dentro da sua lista. Basicamente é isso. E por último, o 11, o JButton, o nome já diz, representa um botão destinado a executar uma ação. São os botõezinhos da sua tela, né? Entre os principais métodos, temos o setString, setText, de novo, que altera o texto do botão, e o setIcon, que altera o ícone do botão. Só isso. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem bem como funciona aqui. Tá vendo? O primeiro nós temos o JFrame, ele é a janela, o 1, aqui, como vocês podem ver, o 1. Depois temos o panel, que é onde você vai colocar os seus componentes, tá vendo? É esse painel, e todas as outras coisas dentro são os seus componentes que você inseriu. O 3 é o JLabel, que representa o rótulo de texto, que é um nomezinho da janela, do seu painel no caso, né? O 4 é o JTextField, que são os campos para você poder digitar. O 5 é o Password Field, ele cria um campo protegido, ou seja, com senha. O 6 é o JTextArea, que é basicamente a mesma coisa tem os mesmos componentes do JPasswordField. O 7 é o JCheckbox, que você clica e checa, né? Checa. Aqui você clica e seleciona. O 8 é basicamente a mesma coisa. O 9 você seleciona vários itens, né, se você quiser. O 10 é as suas listas. E por último o JButton, que é o botãozinho que nós temos. Então, pessoal, agora eu vou programar uma tela aqui para vocês, mostrando como funcionam alguns componentes do Swing, para dar aquela ajudada, né? Vamos criar o nosso projeto. Java Project. Aprendendo Swing. Nome do nosso projeto. Finish. Vamos criar um package aqui. Colocar o nome dele de view. Finish. Dentro desse package, a gente vai criar uma classe. Eu vou dar o nome dela de... vai ser classe inicial o nome dela. Melhor. Vou botar... janela. Janela teste. Isso, vamos dar um public static void main, padrãozinho. Eu vou criar dentro do main mesmo, só para vocês verem como que funciona. Então vamos lá. JFrame. Primeiro a gente vai criar a nossa janela. Para isso nós usamos o componente JFrame, como eu já havia dito. JFrame, que eu estou criando agora uma instância de JFrame, que eu vou dar o nome dela de janela, que vai receber new JFrame. Aqui vamos colocar o título, vai ser primeira janela. Ponto e vírgula, não pode esquecer, importante. Opa. Tá. Aqui não pode esquecer, pessoal, que a gente tem que importar, tá? Vocês podem importar por aqui mesmo, clicando na lâmpadazinha. Ou vocês podem simplesmente digitar aqui. Eu vou digitar para vocês verem como é. Import Javax Swing, ou JavaX, como vocês preferirem. Swing. Você vê que aparece vários componentes aqui do Java Swing, da biblioteca Java Swing. Tem vários componentes. Só que a gente vai usar o JFrame, porque é esse que nós estamos instanciando ali. JFrame.
ponto e vírgula. Importamos o JFrame. Agora vamos ver se vai. Vamos dar um executar aqui. Vamos salvar. Vamos ver se vai aparecer aqui. Application, run. Não apareceu nada. Por que que não apareceu nada? Porque para você poder ver a janela, como eu já havia dito nos slides, você precisa decidir se ela é true ou false, ou seja, você precisa de a visibilidade dela. Se for true, ela vai aparecer para você. Se for false ou não tiver nada, ela simplesmente não aparece, ela fica invisível para você. Então vamos aqui. O nome do nosso objeto é janela. Então janela ponto set. Vendo? Vários componentes aqui para você, vários métodos. Só que a gente vai usar esse daqui, ó. Set visible. Vocês podem digitar. Janela set visible. True. Tem que ser verdadeiro isso. Agora vamos dar executado aqui para ver se funciona. Tá vendo? Nossa janela está aqui. Está criada aqui. Conseguem ver? Só que ela não tem um tamanho, certo? Porque eu não especifiquei o tamanho dela. Então vamos especificar um tamanho. Coloca assim, ó. Janela ponto set. Já está aqui, é o primeiro, mas eu vou digitar set size. É ele mesmo. Set size. No set size, a primeira é a largura e a segunda é a altura. Eu vou deixar 400 por 200. Vocês podem colocar assim mesmo, com o número inteiro mesmo. E agora vamos executar para ver como ficou. Vendo? Nossa janela já está aqui, com um tamanho 400 por 200 que a gente colocou. 400 de largura e 200 de altura. E é isso. Fechamos. Eu vou explicar um negócio importante aqui para vocês entenderem como funciona. Vou criar aqui um while true. E vamos dar um system out print aqui. Print. E vamos colocar rodando. Agora vamos executar nosso programa. Tá vendo? Ele vai ficar aqui rodando, 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 rodando. Porque ele continua rodando ainda. Tá vendo? A nossa janela está aberta e está rodando. Quando eu clicar no X, olha o que acontece. O programa ainda continua rodando. E isso é algo errado que não pode acontecer. Para resolver isso, a gente tem que criar... Para resolver isso, a gente tem que fazer isso daqui, ó. Vamos criar aqui. Deixa eu parar isso daqui. Arrumar aqui. Arrumar aqui, tudo deixa bonitinho. Aí. Para resolver isso, nós colocamos assim. Janela, ponto, set. Essa daqui, ó. Esse método. Default close operation. E dentro a gente coloca a operação que ele vai fazer. No caso, a gente quer que feche. Então vai ser janela, ponto, exit on close. Tá vendo? Lembra que eu tinha falado para vocês que tinha dispose on close, hide on close. Aqui a gente quer que feche, que o nosso programa pare quando nós clicamos no X. Então, exit on close. Seleciona. É isso. Vamos executar agora para ver como tá. Vendo? A janela está aqui. Lá ainda continua rodando. Aqui continua rodando. Quando nós clicamos no X, ele para de rodar. Vendo? Parou de rodar. Então, pessoal, agora eu vou mostrar aqui para vocês como adiciona um botão, né? Criamos aqui a classe JButton. Outro componente do JavaSwing, que eu tinha falado no slide. Vamos chamar ele de botão. Ele vai receber new JButton. É bem padrão, então vocês vão acabar aprendendo. Vamos colocar o texto do botão. Clica em mim. Clique em mim e ponto e vírgula. Aqui, de novo, não esquece, sempre tem que importar. Quando você usa um componente do JavaSwing, você sempre tem que importá-lo. Então, importe. Só clicar aqui, pronto.
Isso. Vamos rodar o programa agora. Dar uma salvada aqui. Rodar o programa e ver como que tá. Vendo? O botão não apareceu. Por que o botão não apareceu? Você tem que adicionar ele. Você tem que adicionar ele no layout. No JFrame, na janela. Para isso, nós vamos colocar assim. Janela.add botão. Entendeu? Então o que nós fazemos? Nós pegamos a janela, nosso objeto janela, que é a janela JFrame, e estamos adicionando nele o botão. É isso. Agora vai. Executar aqui. Tá vendo? Botão. Clique em mim, enorme, pegou a janela toda, o botão. Isso é feio, né? Então não é isso que nós queremos que aconteça, né? Que fica com esse botão enorme pegando a tela toda. Então aqui vamos criar, ensinando um assim para vocês, aqui ó, vocês veem, janela.set layout aqui. E dentro aqui vocês colocam null. O Java tem tem vários tipos de layout. Então, isso. Agora vocês vêm aqui e vai colocar. Vamos definir o tamanho da janela agora, né? Do botão. Então, vai ser botão.set bounds. Aqui. Vocês vão pegar esse daqui, ó. Porque esse daqui a gente vai colocar o eixo x e y, que é a posição que você quer inserir o seu botão, e a largura e a altura dele, o tamanho do botão, tudo direitinho. Aqui eu vou colocar 50, 100. Lembrando, essa daqui é a posição que você quer colocar. Aqui é a largura e do outro lado é a altura. A largura eu vou colocar 300, vou deixar bem grande. E a altura vamos deixar 25 para ficar bem fininho. Vamos executar para ver se funciona. Tá vendo? Aqui nós temos o botão clique em mim. Claramente clicável. E é isso. Então, pessoal, a gente criou o nosso botão aqui. Vamos executar de novo aqui para vocês verem como está funcionando. Tá vendo? Botão clique em mim. Só que, né, vamos colocar esse botão para fazer alguma coisa, né? Para não deixar ele vago assim. Clicar em mim. Tem que fazer algo. Então, vamos fechar aqui. Para isso, nós vamos criar outra classe. Vamos criar outra classe. New class. Eu vou chamar essa classe de manipula eventos. Bem, esse é o nome da classe. Manipula eventos. E aqui nessa classe nós vamos implementar a classe ActionListener, né? Daqui a pouco eu explico para vocês para que essa classe serve. Vamos lá. Manipula eventos. Implements Action Listener. Então, o Action Listener, né? Ele é uma interface que você usa para registrar como listener nos componentes que geram Action Events, que são os eventos, né? Como, por exemplo, o componente JButton. Entendeu? Se você tem um JButton e registra um Action Listener para ele, toda vez que ele for clicado, a gente tem um método que eu vou criar daqui a pouco para vocês, que chama ActionPerformed, vai chamar a classe manipula eventos e vai fazer o evento do botão. Então aqui vamos implementar a interface ActionListener, que vai ser import. Vou arrumar aqui direitinho. Vocês poderiam clicar aqui também, mas eu vou digitar com vocês. Import java.awt event enter e aqui action listener, que é a nossa interface. Vamos ver o que está aparecendo aqui. Tem que colocar o método, que é o que vai chamar o botão, que é só vocês clicarem aqui, que ele vai criar um método para vocês, bem simples. Override public void action performed. Entendeu? Aqui vamos colocar uma
Assim vai uma instância aí para passar como parâmetro. Vou apagar esse comentário aqui, que pode apagar. E vocês percebem que quando eu criei esse método já foi importado aqui automaticamente o Java WT Event Action Event. Agora, nós vamos voltar aqui na nossa classe janela teste e vamos implementar, nós vamos instanciar a classe manipula eventos. Então vamos colocar manipula eventos, vamos chamar de mani igual a new manipula eventos, fecha isso. Agora aqui nós colocamos botão ponto add action listener, tá vendo? Deixa eu colocar aqui de novo, botão add action listener, tá vendo? Clica aqui e aqui, tá vendo? São todos os objetos que você colocar, mas só que o que a gente vai implementar aqui é o mani, que é o nosso objeto de instanciando manipula eventos. Mani. Pronto. Fazendo isso, agora nós vamos ter que voltar naquele método actPerformed. Sempre que você clicar no botão, ele vai chamar diretamente esse método. Instantaneamente ele vai chamar esse método aqui. É esse método que vai fazer a ação. Então relembrando, toda vez que você clicar no botão, aqui, nós estamos chamando essa classe e esse método vai ser executado. Então aqui vou dar um exemplo aqui, de option pane. Pronto. Vocês podem colocar um system out print se vocês quiserem, mas eu vou colocar de option pane, show message dialog. Isso daqui vai mostrar a mensagem para você. Aqui nós colocamos no vírgula e aqui dentro colocamos a mensagem. A minha mensagem vai ser salve, fui clicado. Tudo bem? Pode ver que temos que importar também o componente de option pane. E pronto. Agora vamos executar, ver como está funcionando. Clique em mim. Nós temos aqui o botão clique em mim, a nossa JFrame. Clicamos nele, salve, fui clicado. Então, pessoal, foi isso. Essa aqui foi a videoaula de Java Swing. Tentei passar o que eu sei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe qualquer errinho besta e é isso. Obrigado. Tchau.